versículos bíblicos que vai fortalecer você, vai fortalecer o seu coração e alinhar o seu pensamento com a vontade de Deus. Os versículos de hoje é sobre humildade e orgulho. São 70 versículos que vai ajudar você a discernir muitos problemas da sua vida. Nós já temos na playlist sobre a bondade de Deus com 90 versículos. Encorajamento e consolo tem 62 versículos. E hoje a gente vai falar sobre humildade e orgulho. São 70 versículos. Fique conosco até o final e, se caso você goste, compartilhe com alguém. Esses versículos ajudam muito a gente, tem ajudado eu também. Vamos ao primeiro. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto neste dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. Levítico capítulo 16, versículo do 29 ao 31. Ao fiel te revela fiel, ao irrepreensível te revela irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos, para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. Ó Senhor, ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Segundo Samuel, capítulo 22, versículos do 26 ao 30. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos da estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão poderosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdra, capítulo 8, versículo 21, 22 e 23. Tu não suporta a presença dos orgulhosos e detesta os que praticam o mal. Salmo 5, versículo 5. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanima e atende o seu clamor. Salmo 10, versículo 17. Salva os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Salmo 18, versículo 27. Conduz os humildes na justiça, e lhes ensina o seu caminho. Salmo 25, versículo 9. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração.
Salmo 35, versículo 13. Os necessitados o verão e se alegrarão, a vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. Salmo 69, versículo 32. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Salmo 147, versículo 6. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios capítulo 11, versículo 2. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Provérbios 15, versículo 33. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar do despojo com os orgulhosos. Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19. A recompensa da humildade é de temor do Senhor. São a riqueza, a honra e a vida. Provérbios capítulo 22, versículo 4. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito de humilde obtém honra. Provérbios capítulo 29, versículo 23. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas capítulo 3, versículos 6 e o 10. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deveria deixar este mundo e ir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simeão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderás.
Disse Pedro: nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Responde Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estão limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João capítulo 13, do versículo do 1 ao 15. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio e Cinere, Manaém, que fora criado como Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13, do versículo do 1 ao 4. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando. Atos capítulo 14, versículo 14. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornaria perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu. Atos capítulo 27, versículo 9. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Romanos capítulo 12, versículo o 3 e o 16. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristeza, em açoites, prisões e túmulos, em trabalho árduo, noites sem dormir e jejum. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 e 5. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou
porque o ser igual a Deus era algo a que se deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o seu nome, que estava acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo dos 5 ao 11. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Tiago capítulo 4, versículo 10. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 5 ao 7. Obrigada a todos que ficaram conosco até aqui. Espero que este vídeo tenha acalmado o coração de você, que dê sabedoria e entendimento para resolver muitos problemas da nossa vida. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus.